Hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre pacientes de alto risco. Todo profissional médico tem pacientes de risco. Riscos por alguma doença mais grave, o risco pela idade, risco pela situação, outras situações de medicação desses pacientes. Então, muitas vezes, nós estamos numa encruzilhada de saber o que é o melhor para o paciente. Por exemplo, chega um paciente em retenção urinária, ele não consegue mais urinar, que a próstata cresceu, ele tem mais de 80 anos de idade, ele é diabético, hipertenso, ele tem um pouco de distúrbio de comportamento. Qual é a melhor conduta para a relação a esse paciente? Eu posso deixar ele com uma sonda e ele trocando essa sonda a cada 15 dias. Eu posso colocar realizar um procedimento cirúrgico de um risco menor, mas é um procedimento cirúrgico. Eu posso tentar colocar uma sonda em outra situação, no abdômen, para ele poder urinar. Então, essa situação é que realmente demanda um relacionamento médico-paciente intenso, não só com o paciente, como também com seus familiares, com aqueles que vão cuidar dessa pessoa. Isso tem que ser muito bem negociado no bom sentido. Porque muitas vezes o paciente, de pensar que ele vai ficar com uma sonda para o resto da vida, isso é inimaginável para ele. Fora aqueles pacientes que de repente têm um distúrbio de conduta e resolvem arrancar uma sonda. E essas sondas, muitas vezes, quando são colocadas, elas são feitas para não serem retiradas. E ele força a retirada, pode ter lesão de uretra, sangramentos e tudo mais. Então nós temos que saber direitinho para cada paciente o que existe. Em medicina é muito comum, nós temos protocolos para tudo, protocolo para retenção urinária, protocolo para câncer, protocolo para isso e tudo. Os protocolos são importantes sim, para você poder ter um guia, para você ter uma orientação do que fazer, mas a conduta é sempre individual, para cada cliente que você tem com as suas próprias características. Tem pacientes, por exemplo, que têm uma doença não muito grave, alguma comorbidade não tão importante, mas que tem medo de operar. E eles preferem muitas vezes utilizar uma sonda ou então submeter algum outro tipo de procedimento menos invasivo para poder sobreviver. Talvez na sua concepção isso não seja o ideal, no seu pensamento do médico, ele fala, não, ele poderia fazer tal tipo de procedimento, que ele iria ter cura e tudo mais. Você deve expor isso sempre aos seus pacientes, aos seus clientes, mas a vontade dele tem que ser respeitado, porque esse é o convívio que as pessoas têm que ter em um consultório junto com um profissional médico de verdade. Às vezes o paciente quer submeter até procedimentos extremamente agressivos que acabam até expondo ele a um grande risco. Isso também tem que ser colocado para o paciente e colocado sempre junto com a família e conversado com a família. É muito comum em medicina, hoje nós somos orientados por advogados, por pessoas de lei, que você deve assinar um consentimento informado para os pacientes na hora de realizar um procedimento. Vou operar uma próstata, então ele tem que ter um consentimento informado que ele vai assinar, dizendo todos os riscos, como vai ser a cirurgia, todos os riscos que tem e tudo mais. Claro, isso é importante, que é um ato legal e tudo mais, mas o mais importante para você evitar o problema é ser claro, abrir o jogo e saber o que é que se pode esperar e fazer entender esses pacientes do que nós estamos falando, que não é tão simples assim. Eu agradeço a atenção e até o nosso próximo bate-papo.